Oi pessoal, nós estamos começando agora uma nova série. É a primeira série que eu faço com som. A gente vai estar apresentando nessa série diversos slides para o pessoal que está começando a aprender a programar. A gente vai utilizar como padrão os exemplos que são mostrados nesse livro, Fundamentos da Programação de Computadores. Ele é um livro bastante interessante, tem 10 capítulos. É um livro com bastante exemplos. A gente vai estar utilizando em todos os nossos exemplos serão com Java. Como eu falei, esse livro tem 10 capítulos, que são esses que a gente está vendo aqui, os conceitos básicos, depois a estrutura sequencial, condicional de repetição, aí trata de matrizes e vetores, depois a parte de tratamento de caracteres, registros, arquivos e subrotinas. Quer dizer, cobre basicamente aqueles cursos de introdução à computação que a gente tem para engenharia, que a gente tem na computação, sistema de informação, essa coisa. O primeiro capítulo será um pouquinho mais longo, que é esse de conceitos básicos, que a gente vai começar imediatamente, e os demais capítulos são aqueles que a gente vai estar vendo as apresentações, né? os diversos exemplos. Então vamos começar com os conceitos básicos. Nesse capítulo a gente trata principalmente, né, os autores tratam principalmente do conceito de algoritmo, falam dos métodos, né, para a gente construir um algoritmo, quais são os tipos de algoritmo que tem, apresenta o conceito de variável, tipo de dados, formação de identificadores, e no nosso caso a gente vai falar especificamente da linguagem Java. Vai apresentar como é que vamos construir o ambiente para trabalhar com a linguagem Java, que a gente vai usar em todos os outros demais capítulos. Bom, o primeiro conceito que é importante, que os autores destacam, é o conceito de processamento de dados. Basicamente, né, esse conceito de processamento de dados ele está relacionado com o computador e que mostra que a gente recebe uma entrada de dados, realiza alguma atividade, que é o que a gente está chamando de processamento, em cima desses dados. Esses dados podem ter um armazenamento temporário ou não, ou permanente também, né? E a gente gera uma saída com isso, né? Essas etapas é o que a gente chama de processamento. Bom, então, para a gente entender o que a gente vai fazer, a primeira coisa é distinguir a questão da linguagem de programação. Por quê? Essa linguagem é o que o computador e o programador, né, é uma linguagem, na verdade é um acordo, né, entre os dois, né, entre o programador e o computador, para que a gente possa escrever um programa, né, que são as instruções que o computador vai executar. Para fazer o nosso programa, basicamente são 3 etapas. A primeira etapa é a de análise, onde a gente faz um estudo do que é o problema, né, o que a gente precisa de realmente fazer, quer dizer, entender aquelas etapas que a gente viu do processamento de dados, né, então entender a entrada, a saída, o que tem que ser processado. A gente cria um algoritmo, né, esse algoritmo é uma forma da gente expressar o problema, mas não é uma forma ainda que o computador entende. E por último a gente codifica, né? E essa codificação é utilizando a linguagem de programação. Então a gente utiliza essa linguagem de programação, e a partir dessa linguagem de programação a gente vai gerar o programa, que é o que o computador vai executar. Existem diversas formas, né, de se gerar um programa. Eu estou só apresentando aqui rapidamente algumas das formas que são mais comuns hoje, né, mais interessantes, né, esse exemplo que a gente está vendo na tela é o Extreme Programming. Aí você vê que ele parece com o que a gente já viu
né, essas etapas, mas ele acrescenta uma etapa adicional que é uma etapa de teste, né, e você vê que ele é em loop, né, então você vai gerando diversas versões e cada versão você está acrescentando uma coisa nova no seu programa, né, e essa etapa de teste é uma etapa importante que a gente, pra gente que está começando, a gente negligencia bastante, mas é importante da gente estar usando isso também. E além do Extreme Programming, a gente tem outros, né? Programação ágil, Scrum, mas todos esses tipos de formas da gente gerar um programa, isso é tratado com mais profundidade na engenharia de software. A gente não vai mexer com isso não. Bom, então vamos para os conceitos que a gente precisa. O primeiro conceito é de algoritmo, né? Então, o que o algoritmo é? Ele basicamente é uma sequência de passos que tem como objetivo resolver aquele problema que a gente está tratando. Então aqui a gente está vendo várias definições que estão no livro, né? E para que a gente construa um algoritmo, basicamente são 6 etapas. A primeira etapa é a análise de qual que é o problema. A partir daí, a gente vai entender qual é a entrada, entender qual que é o processamento que deve ser feito, quais são os dados que têm que ser gerados como resultado, e construir o algoritmo, né, que é o que a gente vai ver nesse capítulo. E por último, os autores destacam a questão de testar o algoritmo realizando simulações. Existem diversas formas de fazer o teste. A gente não vai entrar nessa parte de teste, né? A questão de teste unitário, caixa branca, caixa preta. Mas se vocês quiserem algumas informações, só perguntar no fórum, no blog lá, que a gente acrescenta informação para vocês. Bom, os autores destacam basicamente 3 tipos de algoritmos. O primeiro é a descrição narrativa. A descrição narrativa, ela usa a nossa linguagem, né? Quer dizer, a gente que fala português, quem fala inglês, inglês, né? Então ele usa a linguagem que a gente tem para descrever como é que vai ser resolvido o problema. Tem a vantagem que a gente não precisa de aprender nada, né? Usa a própria língua, mas a gente já viu, né? Português tem diversas interpretações. Uma frase pode ter diversas interpretações. Então essa é a principal desvantagem da descrição narrativa. A outra forma é o fluxograma. O fluxograma ele utiliza um conjunto de símbolos gráficos para poder descrever como é que o problema vai ser resolvido. Esses símbolos são pré-definidos, né? Então sim, existe uma padronização para que 2 pessoas que estejam lendo o código entendam da mesma forma. Ele tem uma facilidade boa de entendimento, é fácil da gente perceber como é que o programa, o que o programa deveria fazer, mas ele exige que a gente aprenda essa simbologia. E o fluxograma ele não apresenta muitos detalhes, né? Ele é uma apresentação de alto nível, então ele não apresenta muitos detalhes sobre o algoritmo, né? Então pode ser que você tenha que fazer para uma determinada caixa do fluxograma um detalhamento maior, então ele tem essas dificuldades. E por último, que é o que tem sido usado nas faculdades, é a geração de pseudocódigo. O pseudocódigo ele parece um pouco com a descrição narrativa, quer dizer, a gente está usando uma linguagem que não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem que tem um conjunto de regras definidas, então diminui a possibilidade de ter diversas interpretações, mas a gente tem que aprender essas regras do pseudocódigo, né? E pelo fato delas ter essas regras, é mais fácil da gente transformar um pseudocódigo
na codificação do programa. Então o fluxograma, eu só estou apresentando aqui rapidinho alguns, né, dos diversos símbolos que a gente utiliza, e um exemplo que não tem a ver exatamente com o programa, mas que dá para a gente entender como é que funciona o fluxograma, né? Ele sempre tem um início e você caminha no fluxograma seguindo a sequência das setas. Esse losango aqui, ele é você toma uma decisão, quer dizer, você entende fluxograma? Se você entende, segue para a direita. Se não entende, segue para baixo, né? Então você vai seguindo assim até que você chega nos pontos finais, onde o programa termina, né? Então a gente está vendo aqui, ó, ótimo, você vê esse aqui, eu deveria tentar instalar o FreeBSD, eu te odeio e tudo mais. Então a gente não vai entrar muito nesse mérito dos fluxogramas nos nossos exemplos, mas dá para espero que tenha dado para entender o que é um fluxograma. Então aqui vamos ver o exemplo, né, um exemplo que tem no livro, né, de como multiplicar dois números usando os três tipos que a gente viu, né? Então, em descrição narrativa, são três passos, né? O primeiro passo é receber os números que serão multiplicados, o passo 2, multiplicar os números, e o passo 3, mostrar o resultado obtido na multiplicação. Como o problema é muito simples, a descrição também é simples e quase não dá problema de interpretação, né? A gente está vendo aqui, a gente teria um problema, por exemplo, multiplicar dois números, mas guarda onde? Não guarda, né? E num programa a gente precisa de guardar esse resultado. Então, essa é basicamente a questão com relação à descrição narrativa. O fluxograma, a gente identifica aqui rapidamente o início e o fim. Identifica aqui então que existem duas entradas, N1 e N2, um processamento que é multiplicar N1 e N2 e colocar o resultado em M, e uma saída, apresentar o valor de M. Então o fluxograma ficou mais simples da gente entender. E no pseudocódigo já tem uma cara de uma codificação, né? Você está vendo que está declarando aqui, a gente declarando N1, N2 e M como numérico, então a gente já sabe que esses valores são numéricos, que apresentam uma mensagem de texto escrito digite dois números, que lê N1 e N2, que é feita a multiplicação e esse resultado é armazenado em M, e escreve multiplicação igual ao valor que está no M. Então deu para entender como é que um pseudocódigo funciona. Então a gente já viu no pseudocódigo mais ou menos a ideia da variável, né? Quer dizer, a variável, todo programa ele precisa de guardar um conjunto de informação. A variável, ela é, na verdade, por um computador, uma posição, quer dizer, um local na memória do computador que pode reter, né, um valor. E esse valor, aqui a gente está falando que só existe em tempo de execução. Na verdade, assim, esse valor ele só existe em tempo de execução, né? E a gente trata no nosso programa tudo pelo nome da variável, e é a forma que a gente tem de acessar essa posição de memória. Então, basicamente, a variável tem um nome, a ela está atribuído um valor, e normalmente a gente tem uma associação de tipo. Então, por exemplo, nota que tem um tipo que a gente está vendo que ele é numérico. A gente está falando de tipo de dado, né? Os dados no computador eles podem ser números, caracteres, valores, né? E diversos outros tipos, né? A classificação principal desses tipos são em tipos primitivos e tipos de referência. Os tipos primitivos, que são os que a gente vai tratar principalmente nesse curso, eles são dados simples, né? Que é um inteiro, um valor flutuante, de ponto flutuante, quer dizer, um valor real,
ou então uma string. E os tipos de referência são tipos mais complexos, né, que estão relacionados a classes, a arrays ou a interfaces. A gente vai entrar nessa parte de array, e essa parte de classe a gente vai falar muito rapidamente. O objetivo do curso não é programação orientada a objeto, né, mas como a gente está mexendo em Java, não tem como a gente ficar sem utilizar classes e interfaces. Então, os tipos principais, que são os tipos primitivos, são os tipos booleano. Ele só tem dois valores, true ou false. O tipo char, né, ele é um caractere, quer dizer, cada uma dessas letras que a gente está vendo aqui, números e tal, isso é um char. No caso do Java, todos os chars são nesse formato Unicode, com 16 bits. Aí a gente tem os tipos, que são os tipos inteiros, que são byte, short, int e long. A diferença deles são os tamanhos, e no Java é uma coisa importante destacar: todos os números variam de um número negativo até um número positivo. Então o byte é de menos 128 até 127, o short de menos 32.000 até 32.000 e assim por diante, né? E a gente está vendo aqui que a diferença então o byte tem 8 bits, o short tem 16, o int tem 32 e o long 64. E por isso o tamanho do número que ele pode apresentar é maior. E a gente tem dois tipos reais: o float e o double. Basicamente, a diferença é basicamente a mesma coisa, né? Uma é precisão simples, outra é precisão dupla, né? Um tem 32 bits e o outro tem 64 bits. Né? Com isso, o double consegue representar um número com mais precisão do que o float. E a gente vê pelo expoente, né, também, que a gente consegue representar uma faixa maior de números. Como a gente falou da variável, né, que ela tem um nome, os identificadores são esses nomes, mas eles não são nomes que só são usados para variáveis, né? Esses são nomes que são os identificadores querem dizer, né, os nomes que a gente usa para variáveis, para os métodos, para as classes e para todos os nomes, né, que a gente utiliza dentro de um programa. E existem algumas regras para poder criar um identificador, né? A principal que a gente tem que lembrar o identificador tem que começar com uma letra, e o restante é uma sequência de números e letras. Aí é aceito alguns caracteres especiais, como o underscore e o dólar, e o principal, né, além de lembrar que tem que começar com letra, é que existem alguns identificadores que já são criados pela própria linguagem, e então a gente não pode usar. Então, por exemplo, esses que estão em negrito aqui, que são class, for, while, public, a gente não pode utilizar, né? Já fazem parte da linguagem Java, e se a gente escrever esses nomes que estão aqui, ele vai dar erro. Bom, então nós acabamos o capítulo 1. Eu queria destacar então que a gente vai fazer tudo com Java. Para instalar o Java, a gente pode utilizar, estou dando duas dicas aqui, né? No meu blog, vocês podem acessar o blog, tem um passo a passo lá, mostrando como que a gente faz para instalar. É relativamente fácil. E aí você, no blog, você vai ter as informações, e tem um vídeo mostrando como é que faz para poder instalar. Então é só seguir o passo a passo e tá tranquilo. No próprio site do Java também tem algumas informações, né, algumas instruções que vocês podem também utilizar para fazer a instalação. Então eu não vou me estender nessa parte da instalação. E para poder usar os exemplos, né, rodar os exemplos que eu estou apresentando aqui,
a gente precisa de instalar um ambiente de programação. A primeira coisa que a gente precisa é do SDK do Java, né, que na verdade o Java chama de JDK. Então a gente precisa de entrar no site, fazer o download. O endereço é esse aqui no alto. É tranquilo, basta clicar aqui no JDK, né, no download do JDK. Ele vai te jogar na outra página. E todos esses passos estão no vídeo do blog que eu mostrei. Uma coisa importante é que você tem que clicar aqui no aceitar, porque senão ele não deixa você continuar. E a outra coisa, eu estou utilizando uma ferramenta muito simples para poder fazer o desenvolvimento, que é o Dr. Java. Ele é uma ferramenta para estudante, né? Ele não é uma ferramenta de desenvolvimento empresarial, né? Para fazer um software profissional, mas ele é bastante simples. Basta fazer um download do jar e ele já está rodando, né? Se você já tiver o JDK funcionando, então é bem tranquilo, tá? Eu queria só, por último, mostrar para vocês que o site onde vocês podem comprar o livro, ele não é obrigatório para seguir todo as apresentações que a gente vai estar colocando, mas ele é um livro bastante interessante. Ele já tem os exemplos em Pascal e C, então é bacana, né? Se vocês puderem comprar, acho interessante, né? Você vê que a versão digital é R$ 92, não é nada do outro mundo. E nas universidades de vez em quando você encontra esse livro com alguns descontos, então vale a pena, tá? Aí agora a gente, no próximo post, a gente começa a olhar essa parte da programação mesmo, com a estrutura sequencial. Os próximos posts serão de menor tamanho, né? Então a gente vai tentar colocar um exemplo para cada vídeo, então serão vídeos pequenos de poucos minutos, né? Esse foi o maior vídeo que a gente postou. Espero que vocês gostem.